Check-up no rádio. No Check-up no rádio de hoje, vamos conversar com o médico ortopedista Anderson Sérgio sobre um tema que interessa a milhares de pessoas que convivem com dores no joelho, a prótese total de joelho. Quando esse procedimento é indicado? Quais os avanços nas técnicas cirúrgicas? Como é o processo de recuperação? Se você tem artrose, dores constantes ou limitações nos movimentos, este bate-papo pode esclarecer muitas dúvidas. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Bom demais estar aqui mais uma vez e trazer esse tema que eu acho que eu nunca trouxe ele diretamente para a gente conversar só sobre ele, que é o final, seria aí a última opção do tratamento do paciente com artrose no joelho. E eu venho recebido muitos pacientes que têm essa dúvida, que muitas vezes já teve essa indicação por outro colega, e o paciente tem muito medo, tem muito receio, fica realmente com muitas dúvidas em relação ao que é a cirurgia, se realmente foi bem indicado, se tem alguma outra alternativa, como é a cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia grande. A cirurgia de prótese de joelho, geralmente a gente usa a mão da prótese total, ou seja, a gente substitui tanto o componente do fêmur como o componente da tíbia. Então, a bem grosso modo, a gente arranca o pedaço do osso que está doente do joelho, tanto da parte de cima como da parte de baixo, e coloca um ferro no lugar. E isso nos casos mais avançados de artrose, em que não responderam aos outros tratamentos. Então, não é o fato de você ter uma artrose severa que necessariamente você vai ter uma indicação de prótese. A indicação ela vai acontecer quando realmente você já passou por todo esse processo de reabilitação, fez fisioterapia, fez alguma atividade física, uma academia, fez uma hidro, fez um pilates, fez infiltração no joelho com ácido hialurônico. Isso tudo não resolveu, você não teve uma resposta positiva em relação a isso. Você tem muita dor, essa dor causa muita limitação funcional em você, muitas vezes você já tem uma deformidade no joelho muito grande, aquele joelho muito para dentro ou muito para fora, que é muito comum a gente ver quando a gente sai no sábado na rua, de feira, né? Muita gente na rua, e muita gente vai para o comércio, vai para a rua, você percebe muita gente dessa forma, aquele joelho bem arqueado para fora, ou aquele joelho bem para dentro, que bate um joelho no outro, já uma deformidade grande, associado na maioria das vezes a uma artrose severa. Então, nesses casos, a cirurgia ela está bem indicada. Então, a cirurgia, qual é o objetivo da cirurgia? Devolver qualidade de vida para o paciente. Não necessariamente o paciente vai ficar sem dor. O objetivo da cirurgia é aliviar a dor do paciente. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando bem indicada, quando o paciente já passou por todo esse processo, o paciente tem a consciência que é a última etapa do tratamento, a resposta é muito boa. O paciente tem uma melhora da dor assim, absurda, e principalmente a melhora da função, que sempre o que a gente vai buscar nos tratamentos da ortopedia é a melhoria da função e não a questão estética. A questão estética ela vem no segundo plano. Vai ter, porque geralmente os pacientes têm uma deformidade já no joelho, mas o objetivo principal é o ganho de função e a melhora de dor e qualidade de vida do paciente. Quais são os principais sinais de que o paciente precisa considerar a cirurgia? Então, o paciente já passa em acompanhamento médico, né, com ortopedista, geralmente já com especialista de joelho, que já tomou remédio, já fez fisioterapia, já fez academia, hidro ou pilates, alguma atividade com essa demanda de fortalecimento muscular, já fez algumas aplicações no joelho e associado a isso tem uma artrose severa. Então, a artrose a gente tem uma classificação que a gente vai do grau 1 ao grau 4. Então, o paciente já com artrose grau 4, que já tem um acometimento articular, o desgaste do osso muito grande, o osso ali já está sem cartilagem, já tem alguns buracos ali no osso desse desgaste da artrose,
esse paciente é o paciente que tem indicação de cirurgia. E o que é que ele vai relatar? Ah, doutor, eu não consigo mais caminhar do jeito que eu caminho, não consigo mais ir para a rua resolver minhas coisas porque o joelho dói demais. Se eu passo muito tempo parado e vou levantar, o joelho dói demais. É o paciente que já está de repente andando com alguma bengala, alguma muleta. Muitas vezes vem uma crise muito intensa que precisa usar uma cadeira de roda por um tempo para sair da crise. Então esse paciente que já está realmente com um acometimento funcional muito grande, essa dor e essa limitação está atrapalhando muito as coisas do dia a dia dele, esse paciente ele realmente tem uma indicação formal de prótese de joelho. Doutor Anderson, existe uma idade ideal para realizar essa prótese do joelho ou não? Existe. Mulheres acima de 60 anos e homens acima de 70. Mas assim, o que a gente vai ver é o caso por caso. Por que a gente determina essa idade ideal? Porque o componente da prótese, o material que a gente usa da prótese, é um material que tem hoje em dia, graças a Deus, uma durabilidade maior. Mas vai durar ali em torno de 15, 20 anos. Então a gente vai muito olhar para o tempo, a expectativa de vida do paciente. Porque a gente sempre faz a cirurgia pensando em não ter que trocar os componentes, não fazer uma revisão de prótese, que a gente chama. Que esse componente ele vai desgastando e muitas vezes a gente tem que trocar. Tirar aquele que a gente colocou há uns anos e colocar novos componentes porque já tem desgaste, o paciente começa a sentir dor, começa a ter limitação funcional e a gente tem que trocar a prótese por outra prótese. E é uma cirurgia maior, mais complexa tecnicamente e que a gente evita fazer, a gente tenta jogar o paciente, segurar o paciente o máximo que a gente conseguir em relação à dor, para realmente ele chegar nesse ponto ali de 60, um pouco mais de 60 anos para fazer essa cirurgia. Claro, tem alguns casos de uma artrose precoce por causa de um trauma, então um paciente jovem que caiu, teve uma fratura complexa no joelho, e essa fratura causou uma artrose precoce por causa dessa fratura. E aí esse paciente com 45, 50 anos já tem uma limitação funcional muito grande, não consegue fazer mais as coisas. E aí, em casos específicos, a gente vai indicar a prótese no paciente mais jovem, mas de preferência ali acima de 60 anos. Como é que é feita a cirurgia de prótese de joelho e quanto tempo dura o procedimento? Então, é uma cirurgia que vai durar ali em torno de 1h30, 2 horas. Faz-se uma incisão, um corte na parte da frente do joelho, um pouco acima, indo até um pouco abaixo. A gente expõe a articulação como um todo, tira a parte doente do osso, tanto a parte do fêmur como a parte da tíbia, e coloca esse componente metálico, substituindo, e tem um componente também de um plástico resistente, vamos colocar dessa forma, que ele faz a função da cartilagem. Então, é uma cirurgia que demora aí 1h30, 2 horas. O paciente, por precaução, ele geralmente vai dormir na UTI. Hoje em dia, o procedimento cirúrgico ele já avançou bastante, o paciente já não perde tanto sangue. As técnicas cirúrgicas, elas evoluíram. Muitas vezes a gente faz uma prótese que a gente chama de prótese navegada, quer dizer, com auxílio do robô ali, dizendo qual é o melhor ponto de corte, onde é que você deve colocar a prótese, a posição melhor, fazer o balanceamento desses componentes. Então é um procedimento que evoluiu bastante e que tem muitos bons resultados quando bem indicado. A nossa ouvinte Lucimar, ela coloca o seguinte: Marcos, o meu joelho é muito inchado. Para dormir tenho que colocar um travesseiro, não consigo dormir direito, muito inchado. E aí? E a gente tem que avaliar, como eu até coloquei já no Instagram. Provavelmente a prótese não é para você. Porque não é o fato de você ter artrose ou somente ter uma artrose mais severa que você vai ter indicação de prótese. A gente tem que tentar fazer todo esse processo de antes para ver se o paciente responde. Em ele não respondendo, que a gente vai indicar a prótese. Então, o paciente ele não pode querer já ir para a prótese. Claro, vai ter alguns casos que a gente vai indicar a prótese porque o paciente deixa para procurar o serviço, o médico,
o especialista de joelho quando já está uma artrose muito avançada, já tem uma limitação funcional muito grande, já fez geralmente muito uso de remédio, mas realmente não teve resultado. Então esse paciente a gente vai indicar a prótese de joelho de cara, mas geralmente não é o nosso dia a dia. Geralmente a gente indica esse tratamento e o principal, o paciente tem que ter comprometimento com o tratamento. Então o paciente que ele não se coloca na situação de se comprometer com o tratamento, ele, por exemplo, eu passo fisioterapia para ele coloca dificuldade, eu peço para ele ir para academia para ele coloca dificuldade. Esse paciente é um paciente que não vai ter resultado com prótese. Por quê? Porque depois da cirurgia ele vai precisar fazer fisioterapia, ele vai precisar fazer esse trabalho de fortalecimento muscular. Então, se antes da cirurgia ele não fez, provavelmente depois da cirurgia ele também não vai fazer. E o que é que vai acontecer? Ele não vai ter um bom resultado. E ele nunca vai relacionar esse mau resultado pela falta de comprometimento dele. Ele sempre vai achar que foi a cirurgia que não deu certo. Mas na grande maioria das vezes a cirurgia tecnicamente ela ficou ali beirando a perfeição. Foi muito bem executada, os componentes da prótese estão muito bem colocados, muito bem posicionados, mas o paciente não melhora da dor. Não melhora por quê? Geralmente porque ele não seguiu o protocolo de reabilitação pós-operatório do jeito que deveria seguir. Ele faz a cirurgia e acha que ali é o final do tratamento. Na verdade, ali é só o início do tratamento. E se ele não fizer da forma correta essa reabilitação, ele não vai ter um resultado bom. Não vai melhorar da dor e vai ficar achando que a cirurgia não deu certo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. O povo quer falar com o Dr. Anderson Sérgio aqui no nosso programa. Vamos lá colocar aqui as perguntas no ar. Cadê, Geraldinho, aqui a pergunta? Doutor, água no joelho vem de quê? É excesso de líquido no organismo? Me explique aí. Porque esse negócio de que você diz assim, tá com água não sei aonde, tá com água não sei aonde. Doutor, isso significa o quê? É água demais que a gente toma e não bota e não absorve? Me responda aí. E onde vem a água do joelho? Isso já é uma desculpa para não querer beber água. Eu tenho certeza que ela tá dizendo, porque o idoso ele dá muito trabalho para. Isso é dona Delmira, né? Não gosto de tomar água não, dona Dá Delmira. muito trabalho para beber água. E aí qualquer coisinha já fica querendo colocar dificuldade, tá vendo? Não tem relação com a quantidade de água que você bebe. A água no joelho é uma reação. Então existe uma cápsula articular, tem uma membrana que a gente chama de membrana sinovial. E essa membrana, quando ela é irritada por algum processo inflamatório, seja pela artrose, seja por uma lesão de cartilagem, uma lesão de menisco, ela vai produzir em excesso o líquido sinovial. E esse líquido sinovial em excesso é essa água no joelho. Então todo dia no consultório eu estou drenando, tirando água do joelho de um paciente com muita dor, que não melhora, que já tomou remédio, já fez compressa, não melhora. E quando chega lá no consultório eu vou examinar, tá com água. A gente tira, a melhora ela é instantânea, o paciente já sai andando melhor. Eu viro o melhor médico do mundo naquele momento, porque eu tirei literalmente a dor do paciente quando eu tirei a água do joelho dele. Não quer dizer necessariamente que vá ficar criando direto, mas é um alerta que tem algum problema ali no seu joelho que precisa ser tratado. E o melhor tratamento, como eu sempre digo aqui, é o exercício. Claro, muitas vezes a gente tem que colocar o paciente em condições ideais de exercício, ou nas melhores condições possíveis. Então, tomar o remédio, melhorar a dor, muitas vezes fazer fisioterapia para deixar ele numa condição boa para ele começar a fazer esse exercício de fortalecimento muscular. Seja uma academia, seja um hidro, seja um pilates, seja um funcional, mas o paciente precisa realmente tratar da forma adequada. E muitas vezes vai ter uma crise, vai ter a formação de água no joelho, muitas vezes essa água não é em grande quantidade, o próprio organismo ele consegue reabsorver esse líquido sem precisar a gente drenar, tirar a água do joelho. Tem mais perguntas? Doutor, bom dia. Eu sinto uma dor muito forte no meu joelho. É uma dor suportável, uma dor queimando. É o quê? Assim, eu nem consigo dormir direito com as dores. Ele amanhece bem desinchadinho de manhã.
Mas quando eu começo a trabalhar, fazer as coisas, ele começa a doer e incha. O que é que pode ser nesse caso? Num paciente ali acima dos 40, 50 anos, a gente não vai pensar tanto em artrose do joelho. Não vai ter uma artrose severa, vai ter ali no máximo uma artrose inicial, grau 1, grau 2. Então, um grau leve ali, no máximo moderado. Vai ser mais relacionado aí a uma lesão de cartilagem, uma condropatia, ou até uma lesão de menisco. A gente tem que avaliar, tem que examinar, e principalmente o paciente ter a consciência. De novo, o tratamento não é remédio. O remédio ele só faz parte, é um pontinho lá só do tratamento. O tratamento é realmente o paciente se conscientizar e começar a fazer atividade física. Então, saiu um estudo recente aí, um estudo de revisão dos grandes grupos que estudam doença no joelho no mundo. E em todos eles foram unânimes em os 3 pontos que melhoram mais a questão da dor no joelho, que é exercício físico, certo? Educação em saúde, ou seja, você ir para o médico ou para o profissional de saúde que está lhe acompanhando e você ser educado no sentido de você entender o que é que você tem, por que é que você tem aquilo, o que é que você pode fazer para melhorar e o que é que você deve fazer para evitar. E a perda de peso. Então, esses são 3 pontos que são essenciais no tratamento do paciente com dor no joelho, seja por artrose, seja por condropatia. Então, a gente sempre bate nessa tecla. Assim, eu acho que o trabalho que a gente faz aqui na rádio de educação e saúde ele é muito importante. Todo dia tem alguém aqui falando de saúde no quadro, então isso é importante demais para conscientizar os ouvintes, conscientizar os nossos pacientes, é o que a gente faz também no Instagram, que é justamente trazer essa informação de qualidade para que o paciente tenha essa consciência e tenha hábitos melhores, haja de uma forma mais consciente e melhor para melhorar a sua dor e a sua qualidade de vida. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Maxo Dantas. Bom dia, ouvinte da 95 FM. Bom dia, doutor Anderson. Doutor Anderson, eu sou Fátima de São José do Seridó. E gostaria de saber se todo atrofiamento de nervos, se é caso de cirurgia. Fiz uma ressonância há uns 3 anos atrás, deu atrofiamento no nervo do meu braço. Fiz uma que vou receber agora dia 9. Me responda, por favor. Um abraço, Fátima. E aí? Fátima, tem que ser avaliado direito, cada caso, né? Assim, de cara já digo, não necessariamente é cirúrgico. Primeiro tem que saber exatamente o que é que você está dizendo sobre atrofiamento de nervo, né? Se é uma lesão nervosa ou se muitas vezes o paciente ele faz relação, fala de nervo, mas na verdade o problema é um problema do tendão, um problema do músculo, é um encurtamento do tendão, um encurtamento do músculo. Muitas vezes, por exemplo, o exame que a gente vê o nervo não é a ressonância, o exame que a gente vê o nervo é a eletroneuromiografia, aquele exame das agulhas. O que a gente vê na ressonância muitas vezes é um espessamento de uma estrutura ali que sugere o nervo, e aí muitas vezes o médico ele não se preocupa em usar uma linguagem que o paciente entenda e acaba, em vez de ajudar, atrapalha a cabeça do paciente. E assim, falando do antebraço e tal, muitas vezes você tem um acometimento de alguns nervos ali, algum processo inflamatório crônico que causa dor, que causa inflamação. E se já foi tentado outras coisas, já fez fisioterapia, já tomou medicação e isso não resolveu, o próximo passo realmente é a cirurgia. Muitas vezes é uma cirurgia só de descompressão. O que é isso? É como se o nervo tivesse preso em alguma musculatura, em alguma estrutura e você precisa lá soltar esse nervo. Geralmente as cirurgias de nervo, elas são cirurgias de descompressão, ou seja, tirar o que está fazendo pressão naquele nervo. A gente não vai mexer no nervo para costurar, para tirar, colocar outro no lugar, não. Essas cirurgias são cirurgias muito mais complexas e relacionadas a eventos traumáticos. Então, se levou um corte, sofreu um acidente e cortou o nervo, realmente é uma cirurgia mais complexa da gente ter que fazer a sutura ali, costurar o nervo. Se não, são essas cirurgias de descompressão, da gente tirar o que está
comprimindo o nervo e causando dor em você. Bom dia, Marcos Dantas, doutor Anderson. Tenho artrose na coluna, no quadril direito e esquerdo, e o meu direito, quem me prejudica mais, não posso pegar mais do que 2 quilos. E tem vezes que eu passo dias e dias em cima de uma cama com dor, mesmo fazendo tratamento. E aí? Tudo que eu falei pro joelho vai servir pro quadril. Então, a mesma regra que a gente usa para artrose no joelho para indicar prótese, a gente usa também para indicar prótese de quadril. É uma cirurgia também que tem um resultado muito bom, até mais do que a prótese de joelho. Então, a prótese de quadril, ela tem uma durabilidade maior, ela tem uma melhora do quadro de dor e de função até maior do que os casos de artrose no joelho. Então, tem que avaliar, né? Tem que ver o grau da artrose. De novo, tem que ver o que é que já fez de tratamento antes de indicar o tratamento cirúrgico. Muitas vezes os pacientes são pacientes mais jovens ali, 45, 50 anos, e a gente vai conversando com o paciente, a gente vai não enrolando o paciente, mas a gente vai fazendo tudo o que é possível para tentar aliviar, melhorar a dor, para jogar essa cirurgia de prótese mais para frente possível, pensando justamente no tempo útil do material. Agora, o paciente, vamos dizer, eu tenho um paciente com artrite reumatoide que tem uma sequela grave já articular, tem 45 anos, praticamente já não está andando. Não faz sentido eu querer segurar esse paciente para ele completar 60 anos para dar qualidade de vida para ele, pensando no tempo de desgaste do material de prótese, e com 45 anos ele já está praticamente sem andar. Então, a gente, em casos específicos, a gente vai operar o paciente, vai indicar a cirurgia num tempo mais curto. Essa cirurgia é uma cirurgia que tem pelo SUS, né? Mas é uma cirurgia que, infelizmente, a gente consegue atender pouco pelo SUS, isso em qualquer lugar, aqui no estado não é diferente. Existem alguns profissionais que conseguem fazer esse procedimento, mas é uma coisa difícil, complicada. Muitas vezes os pacientes chegam lá no consultório com a demanda de tentar judicializar uma prótese, porque realmente não consegue pelo SUS. E aí, eu, juntamente com o Dr. Marcos Vinícius, lá do Núcleo de Prática Jurídica aqui da UFRN, a gente está pensando aí numa ação da gente atender esses pacientes lá no Instituto Penedo, fazer uma espécie de mutirão de atendimento de pacientes que já tenham indicação de prótese de joelho. Então vamos lá, gente. Não são pacientes com artrose no joelho ou que têm dor no joelho. São pacientes que já passaram em algum médico ortopedista, algum especialista de joelho e que já tenham indicação de prótese de joelho. Então, para esses pacientes, a gente vai fazer um atendimento na próxima quinta-feira, dia 8, à tarde, lá no Instituto Penedo. Eu e o Dr. Tiago, outro ortopedista, colega meu, que também é especialista em joelho, e a gente vai atender esses pacientes e vai fazer essa ação junto com o Núcleo de Práticas Jurídicas lá da FRN, com o Dr. Marcos Vinícius, com os alunos lá, que ele orienta, a gente realmente orientar, preencher os laudos que são necessários para a questão da cirurgia. Então, de novo, se você tem artrose no joelho, tem indicação de prótese, mas você quer ir lá para pegar um laudo do INSS, não é o caso, certo? Os atendimentos eles vão ser direcionados para essa questão da cirurgia. Para a gente, o núcleo lá de práticas jurídicas ele atua muito fortemente nessa questão de saúde, né? Com essas demandas de saúde, eles já fizeram alguns mutirões de saúde para realmente conseguir atender e dar celeridade a esse processo, porque muitas vezes o paciente realmente tem uma limitação funcional muito grande e não está conseguindo ser atendido pelo SUS. Eu nem digo que é ineficiência do SUS, porque realmente o SUS tem uma demanda muito alta de alta complexidade. Muitas vezes não tem uma rede que consiga suficientemente dar conta disso. E nesses casos aí a gente ajuda o paciente, né? Tenta judicializar a prótese para a gente conseguir fazer a cirurgia e melhorar o quadro do paciente. Então, se você é o seu caso, você está ouvindo ou conhece alguém que está nesse caso, liga lá para o Instituto Penedo, fala que é do mutirão. Eles vão ter vagas limitadas aí que a gente não vai conseguir atender todo mundo,
próxima quinta, às 14 horas, dia 8, lá no Instituto Penedo, a gente vai fazer esses atendimentos. Para fechar, minha mãe tem 94 anos de idade, tem água no joelho, reclama muito de dor e inchaço. Qual o melhor tratamento? Pergunta aqui a nosso ouvinte. Essa paciente não vai operar, né? Minha idade avó não tem idade para operar. Não faz muito sentido a gente operar um paciente desse. Você é curto e grosso, né? Eu não opero. Porque assim, você vai pensar, muitas vezes o paciente até tem uma condição de saúde boa, é aquele senhorzinho, aquela senhorzinha durona, ainda anda, é consciente e tal, mas é uma cirurgia muito grande. É uma cirurgia que o paciente vai ali no pós-operatório ficar 1-2 dias na UTI, mais por precaução, mas é uma cirurgia muito grande. Então assim, em casos como esse, a gente vai para as medidas paliativas. Tá com muita água no joelho, a gente vai, tira água no joelho, a gente faz uma infiltração no joelho, coloca a babinha do joelho lá para dar uma melhorada, ou faz uma infiltração com corticoide para ter uma ação mais imediata. Muitas vezes tem alguns procedimentos que a gente chama de risotomia, que é como se a gente queimasse o nervo que gera dor no paciente. Então, todas essas medidas vão ser medidas paliativas, elas não vão ser resolutivas como é a prótese. Mas num paciente de 94 anos, eu acredito que nem a família ia querer que operasse, né? Então, realmente é conduzir e principalmente colocar esse idoso para se manter ativo, fazendo exercícios, claro, sempre na demanda e na possibilidade dele, do que ele aguentar. Doutor Anderson, eu recebi ontem aqui uma mensagem aqui do ouvinte nosso, né? Ela relata o seguinte: queria saber o dia que o Dr. Anderson Sérgio estará aí no programa, soube que ele vai conversar com seus ouvintes uma vez por semana. Fui a uma consulta com ele e fiquei bem impressionada com a dinâmica de atendimento. Fora que a melhora das dores dos meus joelhos foi imediatamente aliviada após procedimento no consultório e injeção. O tratamento passado por Anderson e as recomendações que estou seguindo à risca hão de me curar. Eu gostei demais dele, do conhecimento, do astral, da forma de tratar o paciente, do sorriso. Vamos estar até sorrindo aqui agora já, viu? A esperança de cura tem de fazer parte do tratamento, né? Ele me deu essa esperança. E ela está ouvindo aqui o programa agora, né? E reforçou, pois acrescente que estou bem melhor, muito melhor mesmo. E quem mandou essa mensagem foi a nossa amiga Suzana, irmã da nossa colega de rádio, Suerda Medeiros. Suzana, eu fico muito, muito feliz. Foi engraçado. Suzana foi com Suerda lá semana passada. E aí pronto, ela tinha água no joelho. E aí eu tirei a água no joelho dela e tal. E já fiz uma infiltração ali para dar uma melhorada. E aí foi engraçado. Quando ela levantou, isso acontece muito com os pacientes. Quando levantou e pisou, como não tem mais aquela carga, aquela pressão da água no joelho, o paciente já sente a melhora imediata. E aí quando ela pisou, aí ela olhou para a Suerda e falou: Suerda, a dor foi embora. E ela assim, incrédula, assim, olhando para a Suerda e Suerda rindo, ela fazia: minha Nossa Senhora, cadê a dor? Meu Deus, que coisa boa, não sei o que, fazia tanto tempo que eu não senti, que eu ficava sem dor e tal. Então, isso é importante, né? Isso é importante, claro. Eu fico muito feliz demais quando o paciente melhora. Com certeza o paciente fica mais, mas eu tô ali para isso, né? Então, eu tenho uma coisa no meu consultório que o paciente ele tem que sair do meu consultório melhor do que ele entrou, né? Nem que seja por uma questão de a gente conversar, de a gente orientar, de a gente educar, da gente dar esperança. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, isso é o básico, que está faltando muito básico nos profissionais de saúde. Hoje em dia, muitas vezes eu vejo alguns profissionais pensando muito nessa parte só mercantilista da coisa e não conversa direito com o paciente. E quando você vai conversar com o paciente e vai perguntar, porque às vezes ele não gostou da consulta, geralmente não é a parte técnica, não é a conduta, é o lidar com o paciente. Não conversou, não explicou para o paciente o que ele tinha. E aí, muitas vezes, só em você conversar, só em você realmente orientar, dar esperança para o paciente, não são falsas esperanças, são esperanças reais, o paciente já sai mais aliviado, já melhora o quadro e tem uma chance muito maior de seguir as suas recomendações. E seguindo as suas recomendações, ter sucesso no tratamento e melhorar. Então a gente precisa realmente de
de mais gente trabalhando com gente que se importe com gente. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, da Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668 e no Instagram, @Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, agradeço, Geraldinho, agradeço demais todos os ouvintes que sempre participam. Dá realmente essa dinâmica legal, o programa. Quem está ouvindo no carro, muitas vezes viajando, eu toda vez que viajo sempre coloco, né? É meu hábito quando eu viajo e escutando, e é muito bom ter essa interação com os ouvintes, mandando perguntas. Isso enriquece demais a discussão, né? Não fica parecendo só aquela coisa, aquele monólogo, eu falando. O que é legal é justamente a gente estar tirando essas dúvidas e sendo relevante, né? Trazendo informação de relevância para vocês. Não adianta eu ficar aqui falando termos técnicos, falando coisas muito específicas e não conseguir tirar as dúvidas de vocês, não conseguir esclarecer o que vocês realmente querem saber. Então, a gente faz o programa para vocês e eu agradeço demais essa participação de todos vocês. E eu volto já após nosso intervalo comercial com mais notícias no nosso